proposta pelo querelante Vitor Nares Neto em desfavor de Marcelo Marcos da Silva Magalhães. Já houve a realização de uma audiência prévia em que não houve comparecimento do querelado. Pelo que eu verifiquei dos autos, eu não localizei a defesa, a resposta à acusação, a defesa prévia da defesa. Então eu oportunizo, nessa presente oportunidade, a apresentação oral. Excelência, estou pugnando pela improcedência e porque os fatos não são verídicos e iremos comprovar agora em fases agora de instrução. Tá certo. Eu ratifico então o recebimento da denúncia, já que a matéria é instrutória e uma decisão de mérito será proferida ao final. Vamos dar início então às oitivas, iniciando-se pelo depoimento da vítima, querelante. Senhor Vitor Nares Neto, tudo bem? Tudo bem, excelência. O senhor está aqui na condição de vítima, né, desse processo, de modo que serão feitas algumas perguntas ao senhor e eu peço que o senhor as responda à parte que fizer essas perguntas. Me diga o seu nome completo inicialmente. Vitor Nares Neto, excelência. Tá certo. Inicialmente eu vou passar a palavra ao advogado do senhor, que vai fazer algumas perguntas. Posteriormente eu passo a palavra aos advogados da parte contrária e, por fim, à promotora de justiça e, eventualmente, eu farei algumas perguntas complementares, ok? Sim, senhor, excelência. O senhor está com a palavra, doutor Valdir, para perguntas à vítima. Pois não, doutor, obrigado. Vitor, você se lembra do que aconteceu, o que foi relatado nesses autos aqui, de alguma postagem efetuada pelo querelado? Doutor, são várias publicações, não só referente a esse processo, mas outros também, de difamação e de prejuízo à imagem, né? Difamação. Nesse processo, você sabe se houve alguma postagem com fake falso, né? Com uma página no Facebook falsa? E se você se lembra, se você foi comparado com algum super-herói à época, que estava com uma vestimenta que transparecia uma gordofobia, alguma coisa assim, nesse sentido, ou não? Sim, teve uma publicação que a Polícia Civil fez a quebra de sigilo para poder achar o autor, o qual foi achado, e essa imagem ela mostra o Batman, né, numa figura bem gordo aí, e uma foto minha junto, e várias publicações sendo compartilhadas por esse perfil, e depois a Polícia Civil investigando chegou ao autor. Além dessa foto, teve alguma pecha, algum apelido ou alguma palavra aí que denegriu a sua imagem? Que você se lembre? Sim, foi colocado pejorativamente algumas palavras e isso trouxe um prejuízo para mim. Lembra a palavra? Entre elas, gordinho e outras palavras também mais difamatórias. Além do senhor, outras pessoas viram essas publicações? Sim, várias pessoas, inclusive, entraram em contato sabendo se tinha alguma coisa que poderia ser feito para que isso pudesse sair da internet, mas a gente não sabia a autoria, né? O perfil era de outra pessoa que a gente não conhecia. E quem que foi o autor dessas publicações? Olha, no perfil se encontrava Francisco de Souza, mas posteriormente a Polícia Civil, após quebra de sigilo e fazer a operação para encontrar, e foi determinada aí que o senhor Marcelo assumiu a autoria das publicações aí, mesmo usando o perfil de outros nomes aí. Marcelo do quê? Você sabe o nome dele completo? Marcelo Magalhães. Tá. Qual que era a sua função à época dessas publicações? Você trabalhava em serviço público ou não? Eu estava eleito vereador e, no momento, nessas publicações, estava como secretário municipal. E essas pechas e essas palavras aí atingiram sua honra, sua imagem? Sim, inclusive foi algo de um
prejuízo grande para a minha imagem, porque quando existe a calúnia e a difamação, várias pessoas repercutem isso em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, até a motivo de chacota, né? Só mais uma pergunta, Excelência. Vitor, além dessas peixes, essas palavras que atingiram a sua imagem, houve aí outro tipo de situação que não nesse processo, se isso já é recorrente ou não? Já é recorrente, doutor. Inclusive, existe processo com condenação do mesmo aí. São várias questões que foram colocadas de calúnia, de difamação, de ameaça. Inclusive, nos autos desse processo, consta um vídeo que foi feito que o senhor aí, o Marcelo, ele falaria que me daria soco e me colocaria no hospital. Uma ameaça aí que, se não me engano, no último mês saiu até o resultado de uma possível condenação dele aí por conta dessas ameaças. Obrigado, Vitor. Nada mais, Excelência. Obrigado, doutor Valdir. Doutora Gabriela, alguma pergunta? Sim, Excelência. Oi, Vitor. Boa tarde. Vitor, Boa tarde. Qual foi o prejuízo em si, se você consegue descrever o prejuízo em si de ser chamado de gordinho, como você disse que teve o prejuízo? Qual foi? Você consegue descrever para a gente? O prejuízo da imagem sendo difamada e discriminada pelas redes sociais. Inclusive, se a senhora tem acesso, é uma imagem do Batman, bem gordo, escrito: o Batman casou com a minha imagem do lado. E, no momento, tentando atingir a pessoa pública, né? Porque quando nós estamos numa função pública, tudo é motivo para críticas. E quando a gente faz algo que nos deixa um tanto quanto chateado, como essa postagem, a gente busca a justiça para buscar uma reparação. Eu acredito que isso pode ser um bullying, uma gordofobia, algo que me atingiu inclusive a minha família com as críticas dessas publicações. Eu te entendo, Vitor. Eu só queria, na verdade, comparar esse mero dissabor, né, alguma coisa assim, com algum prejuízo de monta financeira ou de monta psicológica, ou se não, também eu queria saber de você se você perdeu o cargo, porque você disse que era vereador eleito, tudo bem. Mas a questão, se você era secretário, é um cargo nomeado. Você chegou a perder o cargo em razão de ser chamado de gordinho, alguma coisa assim? Doutora, um cargo de confiança de livre nomeação. Eu saí posteriormente do cargo e retornei à Câmara Municipal, que é o meu cargo eletivo. Em relação a esse prejuízo, se fosse uma, duas vezes, tudo bem, mas foram várias postagens. Desses autos, a ameaça está nos outros. Desses autos aqui, como bem salientou o doutor Valdir, desses autos aqui, seria porque o senhor foi chamado de gordinho e de Batman. Seria isso? Sim? Oi? Esses autos é porque... Esses autos, você foi chamado de gordinho e de Batman, é isso? Nesses autos constam também as outras críticas e ameaças também. Mais nada, Excelência. Obrigado, doutora Gabriela. Doutora Renata, alguma pergunta? Tá certo, eu também não tenho mais perguntas. Excelência, desculpa. Obrigado, doutora Renata. Tá certo, senhor Vitor, eu dou o seu depoimento, então, por encerrado. Nós vamos passar agora a oitiva das demais partes, posteriormente ao interrogatório do réu. O senhor fica à vontade para, caso queira, continuar acompanhando a audiência. Obrigado, Excelência. Andréia, pode chamar a primeira testemunha? Doutora Tacílio, no caso, as testemunhas não ingressaram no lobby ainda. Tá. Nenhuma delas, nem a Selma, nem o Renan. Tá. Pelo que eu vi aqui, elas foram intimadas, né? Elas compareceriam independentemente de intimação, Ah, tá. conforme uma petição. Tá. Doutor Valdir, o senhor tem meios para entrar em contato com essas testemunhas para pedir que elas ingressem à audiência? Excelência, entramos em contato, disseram que iam entrar. Eu posso passar o número dos telefones e tentar pelo
pelo fórum. Doutor, como a parte se comprometeu a levar independente de intimação, aí eu penso que o ideal seria que o senhor entrasse em contato com elas, se elas conseguirem entrar, a gente consegue realizar as oitivas, mas aí caso contrário, infelizmente fica prejudicada. Eu estou entrando em contato aqui. Tá, a gente aguarda então. Já foram contactadas, inclusive, e disseram que compareceriam, né? Então, para evitar aí. Doutor, eu vou silenciar o microfone, eu vou ligar para ela só um minutinho, por favor. Pois não. Ah, doutor, não estão atendendo, viu? É, nem a doutora Selma, nem o senhor Renan. Não. Tá, um momentinho só. Vou tentar ligar só mais uma vez, excelência. Ok, Por favor. pois não. Não, não estou atendendo. É bom, diante do não comparecimento das testemunhas, tratando-se de procedimento de juizado especial criminal em que houve comprometimento da parte em trazer as referidas testemunhas, então fica prejudicada a oitiva de ambas. Em relação a testemunhas de defesa, não consta nenhuma, né? Pelo que eu vi aqui na pauta. Não. Tá, então vamos dar início ao interrogatório do querelado, senhor Marcelo. Senhor Marcelo, boa tarde, tudo bem? Habilite seu microfone, por favor. Vocês me ouvem? Ouvimos sim, o senhor nos ouve? Agora sim. Boa tarde, excelência. Boa tarde, senhora promotora, doutor Valdir, a minha defensora e também aí ao Vitor Nared. Boa tarde. Tarde. Boa tarde, senhor Marcelo. Como já mencionado anteriormente, o senhor está aqui na condição de querelado e de modo que será realizado o interrogatório do senhor. Esse interrogatório ele é dividido em duas etapas. Primeiro serão feitas algumas perguntas pessoais ao senhor, as quais o senhor é obrigado a responder, e posteriormente serão feitas algumas perguntas sobre essa acusação que pesa sobre o senhor. Em relação à acusação, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, caso queira. Eu vou dar início então à primeira etapa. Me informe, por favor, o seu nome completo. Marcelo Marcos da Silva Magalhães. Onde que o senhor mora? Rua Antônio Risse, 63, Jardim Santa Clara. O senhor trabalha com o quê? Aposentado. O senhor possui algum
processo criminal em seu desfavor, além desse daqui? Tem 14, Não ouvi. 14 processos, pelo que eu totalizei. 14 processos? E quais são os crimes desses processos? Todos eles, dois são de suposto descumprimento de medidas e os demais são nessa mesma tese que está aqui, que são de injúria, calúnia e suposta defamação. Entendi. Então, são crimes contra a honra em geral, é isso? O senhor chegou a cumprir pena em relação a algum desses processos? Não, eu fiquei 6 meses agora preso por um suposto cumprimento de medida, que vai sair na parte final. E houve aí uma condenação que a minha defensora já recorreu, e para essas aí do senhor Vitor Nares. Tá certo. O senhor tem filhos? Não, senhor. Tá bom. Eu encerro então essa primeira etapa do interrogatório e agora serão feitas perguntas em relação a esse fato que está sendo imputado ao senhor. Então a primeira pergunta que eu faço é: o senhor vai querer permanecer em silêncio ou quer responder? Responder. Ok, a primeira pergunta então é: são verdadeiros os fatos que estão sendo imputados ao senhor? Ou seja, foi o senhor quem fez essas postagens alegadamente injuriosas? As postagens foram feitas, mas existem muitas partes aí que não são verídicas, colocadas aí pelo senhor Vitor Nares. Pode explicar, por favor. Por exemplo, a polícia não precisou me investigar para descobrir que eu era o dono da página. Eu tenho tudo gravado, eu tive com a doutora Tatiane. Eu mesmo informei a ela que eu era o dono da página. E a página não é um fake. Francisco Souza é o nome do meu pai, tanto que é o mesmo que eu estou utilizando hoje com o meu nome. Essa publicação que foi feita, eu retirei dentro do WhatsApp, que foi colocado ainda pelo senhor Fúvio, que na época era aí, ou é ainda, tu consegue. Eu apenas recompartilhei e coloquei lá. É outra situação, excelência. Desculpe, senhor Marcelo, eu não consegui ouvir. Em relação a essa postagem, o que o senhor mencionou? Essa postagem eu retirei de um grupo de WhatsApp. E quem havia feito a publicação tinha sido o senhor Fúvio, que era o presidente do Consegue. Eu só peguei e compartilhei lá na página, no Facebook. Nada mais. E foi acrescentado ali, acredito que um texto, mais nada, né? Entendi. Então o senhor disse que viu essa publicação em um outro grupo e aí tirou um print dessa publicação e reproduziu no WhatsApp, e aí reproduziu no Facebook, é isso? Isso. Eu só peguei a postagem que estava. Tinha a foto dele, a foto do Fúvio e o Batman do lado. Eu só peguei a postagem e subi no Facebook. O Facebook não é um fake. Tem RG, tem CPF, tem tudo. Tá. Doutora Gabriela, alguma pergunta? Sim. Marcelo, você tem alguma coisa pessoalmente contra o Vitor? Doutora Gabriela, como eu já havia falado com a senhora, enquanto eu estive naquele período dentro do sistema carcerário, enquanto eu estava, era fácil as pessoas que tinham processos sem eu ter material para me defender. Hoje eu tenho, tanto que a senhora está aí. Eu não tenho nada contra o Vitor, pelo contrário. Ele, aonde me vê, é que faz crítica, faz deboche, seja na prefeitura, seja na Câmara. Eu já tentei me aproximar dele várias vezes, até mesmo por questões políticas, até mesmo que eu sei que ele vai ser candidato no ano que vem a prefeito. Eu gostaria de sentar com ele e conversar para que a gente pudesse nos unir em prol da cidade, mas parece que não é isso que ele quer. Ele quer dizer de processo, doutora, um atrás do outro. Ele colocou aí, doutora Gabriela, que houve um prejuízo na imagem dele. Mas as pessoas com situação pública, um vereador, um prefeito, um senador, um deputado, alguém, estão sujeitos a crítica. E o que eu fiz não foi crítica nenhuma a ele. Mas ele, que a senhora já tem aí, olha o que ele faz comigo. E nem por isso eu procurei a justiça. Eu procurei várias vezes, doutor. Ele, para tentar conversar. Eu não sou o monstro que ele tenta colocar aqui para o nosso judiciário. Eu sou uma pessoa da paz. Não tenho nada contra ele, contra a família. Mas, às vezes, como vereador, comete alguns erros.
que a gente cobra. Nada, pelo contrário, eu gosto muito do que o Civil faz dentro do Legislativo, como secretário também, mas ele tem que compreender que nós podemos criticar, e as críticas são para melhorar ainda mais o desempenho de um cidadão. Eu estou aqui sendo julgado por algo. Se porventura aqui a excelência, a vier me condenar em algo, eu não vou achar ruim. Isso pode ser também para me melhorar nas minhas colocações. É o que eu penso, doutora. Mais nada, excelência. Doutor Valdir, alguma pergunta? Sim, excelência. Pois não. Boa tarde, Marcelo. Doutor Valdir, tudo bem? Tudo bem, senhor? Agora melhor em casa, né? Qual que é o nome completo do pai do senhor? Francisco Nery de Souza. Tá. O senhor falou que criou a página em homenagem ao pai do senhor, é isso? Sim, senhor. Por que o senhor não colocou o sobrenome Nery? Porque meu pai, que era um... Como que a gente fala aqui, que mexia com ouro, em todo o estado da Bahia, ele é conhecido como Francisco Souza, não como Nery. Tanto que essa página lá tem grande repercussão e tem sucesso pela homenagem que eu fiz ao meu pai, e só veio me reconhecer como filho em 2002. Inclusive, a gente rola um processo muito grande lá, milionário, porque eles não me reconheceram como filho. E até estamos lá rolando isso daí. Só por isso que eu coloquei o nome dele em homenagem, que ele me pediu perdão por tudo que me fez de ruim antes de morrer. E nós fizemos a paz. Aí, em homenagem, eu criei a casa em nome dele. Tá. O senhor lembra que o senhor foi na delegacia em 9 de março de 2022 para prestar a declaração? 9 de março de 2022. Doutor Valdir, eu já fui tantas vezes na delegacia, tanto para prestar depoimento como para ajudar a Polícia Civil em algumas situações, que pode falar. Se eu puder responder, eu respondo. Lá no dia, o senhor disse assim, abre aspas, eu fui o criador do perfil Francisco Souza no Facebook, no ano de 2019, em homenagem a meu pai Francisco, que eu fui o único responsável pelas postagens no perfil Francisco Souza, investigado nos autos do processo 150.155, dígito 07.2021.8.26.0457, que a postagem, investigação nesses autos relativo a Vitor Nares, no dia 16/10, às 21h55, aí tem um link, né, do Facebook com a foto, foi feita por mim, que eu fui o criador da página Desmascarando Pirassununga, com uso de perfil Francisco Souza. E também fui o único responsável pelas postagens na página Desmascarando Pirassununga. O senhor confirma isso que o senhor falou na delegacia esse dia, não? Sim, doutor Valdir. Tanto que no dia 8 de março, após eu ter ido na delegacia com a minha ex, fazer um boletim de ocorrência, na segunda-feira o doutor Maurício esteve aqui para atender os celulares. Só que eu já sabia antes, eu já tinha estado com a doutora Tatiane, eu já havia me informado. Só que eu não neguei nada, eu peguei o celular, peguei tudo. Eu assumo e vou continuar assumindo a responsabilidade, porque o celular da minha irmã foi apreendido sem ela ter feito a publicação, sem ela ter feito nada, sem estar envolvida em nada. Haviam 2 celulares logados, que era o meu e de uma outra pessoa aqui na vila, que eu tinha um relacionamento. E se o senhor for puxar desde a criação do Facebook, o senhor vai ver que havia publicações mexendo com o dia a dia com as mulheres, dia a dia com os homens, com ofertas e essas coisas. E não apreenderam o celular da pessoa, apreenderam o celular da minha irmã, que não tem nada a ver, que estava trabalhando no SEM como faxineira. Entende? Então, assim, eu fiz as publicações, estou diante do juiz, da promotora, eu fiz as publicações. Eu criei, está logado, foi no número 19998069908. Eu criei. A responsabilidade é minha. Muitas vezes estão querendo achar outras pessoas, doutor Valdir, outros culpados. Eu estive 6 meses dentro do sistema carcerário, onde a gente aprende o seguinte: você cometeu algo, segure tudo até o fim. Eu fiz, eu postei, eu criei. Então, eu não tenho nada contra o Vitor, nada contra ninguém. Foi um erro ali, puxa, até foi. Mas eu não acho que é para tanto.
Porque o Vitor também já fez colocações contra a minha pessoa que eu viesse trazer aqui no judiciário, doutor Valdir. Puxa, o judiciário tem tanta coisa para fazer, do que ficar nessa situação que a gente está aqui, sendo que ela se pode sentar ali, conversar, vamos dizer, em paz. É mais ou menos isso. Tá, você fez algum boletim de ocorrência contra o Vitor a respeito dessas outras publicações? Faço boletim contra ninguém. O único boletim que eu fiz em Pirassununga foi da ameaça de morte que eu recebi quando foi protocolado o primeiro dia de cassação do Dima. Tá, o boletim, tive ameaça, invadiram minha casa. Eu não faço boletim contra ninguém. Inclusive, depois que eu saí agora do sistema carcerário, me ameaçaram de morte. Me falaram que se eu não fizesse acordo, iriam me matar, iriam me enterrar vivo para não encontrar meu corpo. Eu não fiz boletim, não fiz nada. Eu acho que o judiciário tem mais o que fazer, doutor Valdir, do que ficar nessas situações. São coisas que pode se sentar, conversar e se resolver. Obrigado, Marcelo. Nada mais, excelência. Obrigado, doutor Valdir. Doutora Renata, alguma pergunta? Tem perguntas, excelência. Senhor Marcelo, eu dou então seu interrogatório por encerrado. Agradeço a participação, desejo uma ótima tarde. Caso o senhor queira, pode continuar também acompanhando a audiência. Eu declaro encerrada a instrução processual e vamos dar início às alegações finais. Doutor Valdir está com a palavra para alegações finais. Excelência, eu reitero os termos da queixa, né? E, no mérito, entendo que, ante a confissão expressa do querelado, os fatos coligidos nos autos do processo estão comprovados, pugnando, assim, pela sua condenação, nos termos acima requeridos. Obrigado, doutor Valdir. Doutora Gabriela está com a palavra. Em que pese as alegações da vítima, essas não merecem prosperar, porque os fatos narrados não condizem totalmente com a realidade, pois não existe nenhum tipo de desavença pessoal, e sim, são desavenças políticas, e cumpre também esclarecer que a vítima alega que fazia postagens não só nesses autos, postagens referentes a esses autos, mas também que existem outros processos, mas que estão discutidos em autos próprios, e também alega que foi comparado ao Batman, utilizando de perfil falso, que teria denegrido a sua imagem, chamando de gordinho, mas o que restou comprovado aqui que não houve nenhum tipo de prejuízo à sua honra, à sua moral, e sequer perdeu o cargo político, como bem salientou. Contou que as ofensas eram feitas em grupos de WhatsApp, e o que foi confirmado pelo senhor Marcelo, que realmente somente compartilhou já uma notícia já recebida. E que todos, até frisando que todos que estão nos encargos políticos aí são suscetíveis a críticas, sejam positivas ou negativas. Não há nenhum prejuízo em ser chamado de gordinho ou Batman, não houve, realmente é um mero dissabor, não houve sequer danos psicológicos, materiais ou financeiros também aí. Confirmou ainda que não foi um perfil falso, pois é o perfil do nome do seu pai. Assim, requer-se pela improcedência total do presente feito, pois jamais se tratou ninguém de maneira gratuita, nenhum mal. E, em razão disso, requer-se pela improcedência, excelência. Obrigado, doutora Gabriela. Doutora Renata está com a palavra. Meritíssimo juiz, trata-se de queixa-crime movida por Vitor Nares Neto contra Marcelo Marcos da Silva Magalhães, atribuindo-lhe a prática do crime de injúria, em razão de fato ocorrido no dia 16 de outubro de 2021, nesta comarca. Compulsão dos autos, verifico que é caso de procedência da representação, posto que devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime imputado ao réu. Conforme documentos carreados aos autos, folhas 8 a 101, é possível observar que o querelado praticou o crime de injúria e lhe é imputado pela vítima, ora querelante. A vítima, nesta oportunidade, confirmou o quanto narrado na queixa-crime
e a documentação constante dos autos ratifica o quanto por ela narrado. O próprio querelado, nesta oportunidade, confessou ter feito as postagens descritas na queixa-crime e tidas como injuriosas. Diante desse cenário, configurada a prática delitiva, requeiro a procedência da ação penal privada e a consequente condenação de Marcelo Marcos da Silva Magalhães. Com relação à dosimetria da pena, observo que ele é reincidente, conforme certidão constante de folha 151, de modo que na segunda etapa da dosimetria deve ser sopesada a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso 1 do Código Penal, e também a atenuante genérica da confissão, posto que nesta oportunidade ele confessou a prática delitiva. Obrigada. Obrigado, doutora Renata. Eu vou chamar o processo à conclusão. Oportunamente vai ser proferida a sentença, da qual serão todos intimados. Eu declaro então encerrados os trabalhos. Agradeço a participação de todos. Desejo uma ótima tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. Obrigada, igualmente. Boa Doutora, tarde. Marcelo, Vitor, boa tarde.